Meus queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se Cristo voltasse hoje, você estaria pronto? O dia e a hora ninguém sabe, mas a promessa é certa, ele virá. A pergunta que ecoa é: como estamos nos preparando para esse encontro glorioso? Não é apenas sobre esperar, mas sobre viver de forma que nossa vida reflita essa esperança. Descubra, neste devocional, como se preparar para o maior evento da história da humanidade. Antes, gostaria que os amados irmãos se sentissem à vontade para, no final deste devocional, comentar, compartilhar e tirar suas dúvidas sobre o assunto explanado. É grátis e sua opinião é muito importante para nós. Aqueles que ainda não são inscritos, se sentirem no coração o desejo de participar e acompanhar diariamente estas publicações, seja muitíssimo abraçado por nós. Será um prazer crescermos juntos nesta jornada espiritual. É muito importante e nos incentiva a continuar abençoando e sendo abençoado na divulgação da Palavra de Deus. O devocional de hoje tem como tema a volta de Jesus Cristo e a preparação da igreja, e a leitura bíblica está baseada no livro de Mateus 24 versos 42 ao 44. Que diz: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Para a nossa reflexão cogitaremos a seguinte questão: e se Cristo voltasse hoje, você estaria pronto? Como estamos nos preparando para esse encontro glorioso? A volta de Jesus Cristo é uma das maiores esperanças da Igreja. A Bíblia nos ensina que Jesus voltará de maneira inesperada, e por isso, devemos estar sempre preparados. No texto de Mateus 24 versos 42 ao 44, Jesus enfatiza a necessidade da vigilância e prontidão, usando a metáfora de um ladrão que chega de surpresa. A segunda vinda de Cristo é uma das doutrinas centrais da fé cristã, sendo aguardada com expectativa pelos fiéis ao longo dos séculos. O livro de Apocalipse encerra as Escrituras com uma poderosa afirmação: Jesus voltará em breve e trará consigo a recompensa para cada um conforme suas obras. Essa promessa não apenas fortalece a esperança dos crentes, mas também os exorta a uma vida de santidade e vigilância. A passagem acima revela verdades profundas sobre o retorno de Jesus. Ele virá com grande poder e glória, acompanhado pela voz de um arcanjo e o som da trombeta de Deus. Esse evento será inconfundível e visível a todos. O primeiro aspecto destacado por Paulo é a ressurreição dos mortos em Cristo. Aqueles que partiram na fé serão os primeiros a ressuscitar. Em seguida, os crentes que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Essa promessa é motivo de esperança para a Igreja. Não se trata de um evento assustador, mas de uma gloriosa reunião entre Cristo e seu povo. Paulo conclui o trecho dizendo que essas palavras devem ser usadas para consolar os fiéis. A volta de Jesus Cristo é inquestionável, pois está fundamentada nas Escrituras e confirmada pelo cumprimento de diversas profecias ao longo da história. Assim como Deus cumpriu suas promessas no passado, Ele também cumprirá essa última e gloriosa promessa. Diante disso, cabe a cada cristão viver em santidade, vigilância e esperança, aguardando o dia em que Cristo voltará para buscar sua igreja e estabelecer seu reino eterno. A confiabilidade das profecias bíblicas pode ser verificada através do cumprimento de diversas delas ao longo da história. O Antigo Testamento predisse o nascimento de Jesus com detalhes impressionantes. Miqueias 5 versos 2 profetizou que o Messias nasceria em Belém. Isso se cumpriu em Mateus 2 versos 1. Isaías 7 versos 14 afirmou que ele nasceria de uma virgem, o que se cumpriu em Mateus 1 versos 22 ao 23. Salmo 22 e Isaías 53 descreveram detalhes da crucificação de Jesus, mesmo sendo escritos séculos antes da invenção desse método de execução. O cumprimento dessas profecias podem ser vistos nos relatos da paixão, nos evangelhos de Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23 e João 19. Deuteronômio 28 versos 64 profetizou que Israel seria disperso por todas as nações. Ezequiel 37 versos 21 a 22, que falava da restauração do povo judeu. Em 1948, o estabelecimento do Estado de Israel se cumpriu.
Esses cumprimentos proféticos reforçam a credibilidade das Escrituras e a certeza de que a volta de Cristo também ocorrerá conforme prometido. Aqueles que não derem ouvidos às profecias e negligenciarem a volta de Cristo enfrentarão sérias consequências, como a separação eterna de Deus. Em Mateus 25 versos 46 relata: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Haverá um juízo divino. Em 1 Tessalonicenses 5 versos 3 relata a condenação dos imprudentes, quando disserem, há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Também enfrentarão o sofrimento na grande tribulação, aqueles que não estiverem preparados enfrentarão os horrores descritos no livro de Apocalipse. Diante disso, Hebreus 3 versos 15 tem uma advertência bíblica clara: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O Novo Testamento descreve sinais que precederiam a volta de Jesus. Em Mateus 24 versos 6 confirma sobre as guerras e rumores de guerras. O século XX, embora fosse marcado por uma euforia de progresso rumo a uma utopia global, foi profundamente impactado por duas guerras mundiais extremamente violentas, seguidas por uma série de conflitos durante a Guerra Fria. Apenas 21 anos após o término da Primeira Guerra Mundial, quando o mundo acreditava estar em um período de paz, eclodiu a Segunda Guerra Mundial, que resultou em aproximadamente 77 milhões de mortes, incluindo pelo menos 7 milhões de judeus. O lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki em 6 de agosto de 1945 revelou ao mundo um poder de destruição até então inimaginável: a energia atômica. Já em 1993, estimava-se que cerca de 48 guerras étnicas estavam em curso ao redor do mundo, enquanto 164 disputas e conflitos étnico-territoriais relacionados a fronteiras na ex-União Soviética persistiam, dos quais 30 envolviam algum tipo de confronto armado. Em Mateus 24 versos 7 ele diz sobre as fomes e terremotos: o tsunami que atingiu o sudoeste asiático, assim como os tufões e terremotos das últimas 2 décadas, tem gerado grande preocupação entre as autoridades globais. Estudos científicos apresentam previsões que, em alguns casos, parecem mais catastróficas do que o próprio cenário descrito no Apocalipse. As perspectivas, nesse sentido, não são animadoras. A Organização Mundial da Saúde, OMS, classifica a malária como a mais grave doença tropical e parasitária da atualidade, superada apenas pela AIDS em termos de impacto. Desde 1980, a malária tem causado a morte de aproximadamente 3 milhões de pessoas anualmente. Já a AIDS, identificada pela primeira vez em 1981 nos Estados Unidos, foi rapidamente reconhecida como uma epidemia pela OMS, tendo vitimado cerca de 22 milhões de pessoas até o momento. Nos dias atuais tivemos a Covid-19, dengue que tem causado inúmeras mortes e também diversos países com pessoas passando fome. A estimativa da ONU foram aproximados 733 milhões de pessoas no mundo no ano de 2024. Em Mateus 24 versos 12 ele relata sobre o aumento da iniquidade e frieza do amor. Para muitos, pode parecer repetitivo mencionar o aumento do pecado em nossos dias como um dos sinais destacados por Jesus em seu sermão profético. É evidente para qualquer um que há um excesso de pornografia, fornicação, adultério, desonestidade e violência. A revolução sexual e as drogas conquistaram tanto espaço na sociedade que parecem ameaçar submergir tudo ao seu redor. No entanto, a pecaminosidade já ultrapassou a dimensão quantitativa. A questão do pecado humano assumiu uma nova natureza. Em primeiro lugar, porque o conceito de pecado foi praticamente banido da mente do homem moderno. Ele não reconhece mais essa palavra, e o simples ato de mencioná-la é visto como algo ultrapassado. Se antes pensávamos que a hipocrisia era a maior manifestação da pecaminosidade, estávamos enganados. Se embora Deus ainda opere milagres hoje, os sinais por si só não são prova de autenticidade. Falsos profetas frequentemente colocam o foco em prosperidade material, fama ou no próprio líder, em vez de glorificar a Cristo e promover o reino de Deus. Falsos profetas muitas vezes distorcem ou negligenciam a Bíblia, substituindo-a por revelações pessoais, tradições humanas ou filosofias mundanas. Falsos profetas geralmente rejeitam correção e se isolam de outras igrejas ou líderes que questionam suas práticas. Esses sinais têm se intensificado ao longo da história, indicando que a volta de Cristo está cada vez mais próxima.
Todos esses sinais já podem ser observados em nossa sociedade atual, o que reforça a iminência do retorno de Cristo. Contudo, ele nos alertou que ninguém sabe o dia nem a hora, exigindo que tenhamos uma postura constante de vigilância e fé. Diante da certeza da volta de Jesus, a Igreja tem um papel fundamental a desempenhar: viver em santidade. O apóstolo Paulo, em Efésios 5 versos 27, fala sobre a Igreja sendo apresentada a Cristo gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Isso significa que os crentes devem buscar diariamente uma vida de pureza e comunhão com Deus. Pregar o Evangelho. A grande comissão dada por Jesus em Mateus 28 versos 19 a 20 deve ser o foco principal da Igreja. O tempo é curto, e a necessidade de alcançar vidas para Cristo é urgente. Perseverar na oração e na palavra. A oração mantém a Igreja conectada com Deus e fortalece os crentes contra as ciladas do inimigo. Além disso, o estudo contínuo da palavra fortalece a fé e prepara os santos para discernirem os tempos e as estações. Como o cristão deve se preparar? A preparação para a volta de Cristo é individual e intransferível. Alguns passos essenciais incluem arrependimento diário e confissão dos pecados. Esta instrução é encontrada em 1 João 1 versos 9. Vida de adoração e gratidão a Deus. Descrito por Davi em Salmos 100 versos 4. Relacionamento sincero com os irmãos na fé. Esta instrução está descrita em Hebreus 10 versos 25. Fidelidade ao chamado e aos mandamentos do Senhor, encontramos em João 14 versos 15. Diante dessa promessa, o próprio Jesus exortou seus seguidores a estarem preparados. Em Mateus 25 versos 13 ele diz: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Paulo, em sua carta aos Filipenses 3 versos 20, também reforçou a necessidade de santidade e esperança, porque a nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Como devo aplicar os ensinamentos deste devocional à espera do nosso Senhor Jesus Cristo? Primeiro, examine sua vida, identifique áreas que precisam de arrependimento e santificação. Segundo, aprofunde-se na palavra, estude as Escrituras diariamente para fortalecer sua fé. Terceiro, ore sem cessar, mantenha uma vida de oração para permanecer vigilante. Quarto, ame e sirva ao próximo, demonstre o amor de Cristo em suas atitudes diárias. Quinto, compartilhe a mensagem da salvação, fale sobre a volta do Senhor Jesus Cristo com outras pessoas. A volta de Cristo é uma certeza, e Ele recompensará a cada um conforme suas obras. Portanto, devemos viver preparados, aguardando com alegria o dia do Senhor. Como Noé construiu a arca em obediência e fé, também devemos edificar nossa vida sobre Cristo, para que, quando Ele vier, sejamos encontrados fiéis. Que possamos dizer, como o apóstolo João em Apocalipse 22 versos 20, ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai. Exaltado e glorificado seja teu santo nome aqui na terra como é no céu. Senhor amado, obrigado pela promessa da tua volta. Ajuda-me a viver em santidade, vigilância e amor, para que eu esteja pronto para te encontrar. Dá-me força para perseverar na fé e compartilhar essa esperança com os que estão ao meu redor. Que eu possa sempre lembrar que meu verdadeiro lar é contigo. Renove em mim o desejo de buscar tua presença diariamente. Que minha fé não se abale diante das tribulações, mas que eu me fortaleça na certeza do teu retorno. Capacita-me a viver de forma que glorifique teu nome, rejeitando tudo que me afasta de ti. Que minha vida seja um testemunho vivo do teu amor e da tua verdade. Dá-me ousadia para proclamar o teu evangelho, levando mais pessoas ao conhecimento da salvação. Que eu não me envergonhe de falar sobre ti, sobre a esperança que há em Cristo. Ajuda-me a vigiar e orar, para que eu não seja surpreendido, mas encontrado fiel no grande dia da tua volta. Senhor, que minha vida esteja sempre alinhada com a tua vontade. Eu te louvo e te exalto, pois sei que cumprirás cada uma das tuas promessas. Que a expectativa da tua vinda me encha de paz, alegria e confiança. Te agradecemos por tudo. Te bendizemos. Em nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho e compartilhe este devocional com quem você ama.
Juntos, podemos levar a palavra de Deus a mais pessoas e transformar vidas pelo poder do Evangelho. Comente aqui o que Deus falou com você hoje e lembre-se, cada dia com Cristo é uma oportunidade de crescer na fé e viver o propósito que Ele tem para a sua vida.